De volta aos Ansas e à sua companhia também, trazemos hoje outro tema muito diferente do que é habitual, porque vamos falar de projetos e de um sítio especial que tem por nome a Quinta da Quinhas. A Quinta da Quinhas é um espaço extremamente interessante, de bom acolhimento e que tem realmente esses projetos de que lhe falei e que merece uma visita da sua parte. Mas para lhe falar melhor deste projeto, deste espaço, temos connosco a doutora Patrícia Lavandeiro, a quem agradeço a presença, mais uma vez, já lá vão uns anos que esteve entre nós, mas de qualquer das formas é sempre um gosto voltar a falar consigo. Não só pela sua simpatia, mas também pelas novidades que nos traz, e estas são boas, com certeza. É um gosto estar aqui e o projeto é que temos a agradecer esta oportunidade, porque é sempre muito, muito bom, entusiasmante podermos falar daquilo que vamos fazendo, não é? Também com esta paixão e com esta entrega. É claro. Muito obrigada. Então, a Quinta da Quinhas, o que é que se pode dizer da Quinta da Quinhas, assim logo à partida, que fica em Vila Praia de Âncora, não muito longe daqui, portanto o caminho é rápido e seguro. E depois? Ora, a Quinta da Quinhas, falando assim vá do presente e daquilo que oferece, mas depois também gostamos muito de falar um bocadinho da história, porque a Quinta da Quinhas também tem muito a ver com a ruralidade e com o legado e com o preservarmos e honrarmos, não é, aquilo que também nos foi deixado, mas é atualmente um albergue para peregrinos no Caminho de Santiago, porque estamos a mais ou menos 400 metros do Caminho Português da Costa, que passa também em Vila Praia de Âncora, tal como aqui em Viana. Não é exclusivo para acolhimento de peregrinos e tem diferentes tipos de tipologias de alojamento. Portanto, todos os visitantes que querem vir desfrutar aqui da nossa região têm várias opções, e somos também um coworking e também um co-living, ou seja, para pessoas que trabalham remotamente e que querem vir passar uma temporada aqui, neste caso, mas normalmente pessoas que têm um estilo de vida mais nómada e que vão viajando e vão passando algumas temporadas em diferentes países e em diferentes locais e que podem então estar na Quinta da Quinhas, alojados e integrar-se com a comunidade também do coworking, porque o coworking também responde a pessoas locais que vivem aqui na região e que vão para lá durante a semana com toda a flexibilidade fazer os seus serviços, os seus trabalhos, os seus projetos. Muito bem, portanto está aqui uma oferta interessante. A procura baseia-se mais em nacionais ou estrangeiros? É verdade que trabalhamos muito com estrangeiros. O Caminho de Santiago tem tido realmente muita procura, tem crescido nos últimos anos. Trabalhamos muito com o público alemão, é capaz de ser percentualmente o público estrangeiro mais representado na Quinta da Quinhas, também porque depois a verdade é que nestes projetos de pequena dimensão, o passar a palavra, e nestes nichos, por exemplo, a nível do nomadismo digital, acontece muito quando as pessoas partilham a sua experiência e cativam outros. E, portanto, há aqui um efeito também de uma pessoa de uma determinada nacionalidade partilhar mais com os seus e, portanto, realmente o público alemão tem sido muito representado. Mas depois um bocadinho, por todo o mundo e todas as estatísticas, por exemplo, a nível do Caminho de Santiago, mostram que realmente o caminho é o lugar da multiculturalidade e o lugar onde todos os povos, onde todas as religiões, todos os chamados estratos sociais se encontram, não é? Nesta simplicidade e pronto, um caminho de muito encontro multicultural. Oxalá seja um caminho para o futuro, não é? Sim. Que as pessoas se entendem independentemente de todo o resto. Sim. Falou nos alemães, não é um público muito assíduo na nossa zona, nós temos mais tendência para receber ingleses, somos mais procurados por ingleses, franceses, enfim, e outros, não é? Mas os alemães aparecem de vez em quando. Sim. E é engraçado como ali o público mais frequente é o alemão. É engraçado. Havia alguma razão para isso? Depois terá um bocadinho a ver com este efeito do passo à palavra e do facto de no Caminho de Santiago haver bastantes alemães e haver algumas páginas que partilham também quais é que são os albergues, que promovem um bocadinho um acolhimento, não é? Mais, digamos, mais caloroso dos peregrinos e, portanto, acaba por acontecer aqui um efeito bola de neve e pronto, e que tem cativado esse público.
Muito bem. Falou aí de nomadismo. Não lhe parece que cada vez mais as pessoas têm necessidade de andar, viajar, conhecer, partilhar? Não estamos mais nessa época do que no estar em casa, mas quando há possibilidade de fazer férias, ou ter alguns fins de semana prolongados. Que é um bocadinho os valores ou a prioridade e a hierarquia de valores destas gerações tem realmente mudado, não é? E nós viemos, enfim, de um período de algumas décadas em que a estrutura, a segurança, também porque as gerações anteriores passaram por maiores desafios ao nível da subsistência e, portanto, a propriedade e a estabilidade tinham um valor que para a maior parte das pessoas destas gerações, e faço sempre este enquadramento, estamos a falar da nossa vida na Europa, em Portugal, porque nada do que se possa dizer aqui vale para outros cantos e outros contextos do mundo, que são realidades tão diferentes, mas falando aqui da nossa, realmente tem havido para a maior parte das pessoas uma reestruturação da hierarquia de valores, e estas gerações procuram muito a experiência, a oportunidade de desfrutar, de viver outras componentes que não só a estabilidade de um trabalho fixo, seguro, garantido, a previsibilidade para adquirir propriedade. Não é? Sim, valorizam muito mais a experiência. E está a ser muito interessante para nós conhecermos a geração dos chamados nómadas digitais, alguns não sendo totalmente nómadas, mas pessoas que têm, que trabalham remotamente, mas que às vezes passam períodos nas suas cidades natais, mas que depois passam uma parte do ano em viagem. É muito comum, este regime quase que um bocadinho híbrido. Claro. E tem sido muito interessante conhecermos pessoas, não é? Na casa dos 25 até aos 45, 50, será assim a maior parte, que realmente, enfim, reestruturaram hábitos, hábitos, estilos de vida muito diferentes, mas muito interessantes, ficam muito enriquecidos a nível cultural. Exato. E esta procura por ruralidade? Também se nota muito, as pessoas estão cansadas das grandes cidades, é isso, do bulício, da agitação, e preferem espaços mais calmos. Pois, e isto é um bocadinho paradoxal, porque por um lado nós temos todos os desafios que o mundo rural está a enfrentar, e a questão do despovoamento, não é? Da diminuição da população, sobretudo da população ativa e da população que vai também gerar, não é? As novas gerações em alguns meios mais rurais e sobretudo do interior, não é? Pensando aqui um bocadinho em Portugal, mas isto, enfim, é um fenómeno global. E por outro lado, quem está no terreno, nos territórios rurais, também vai percebendo que está a haver um crescendo neste movimento de pessoas que estão, como dizia, não é? E bem, saturadas e cansadas daquilo que as cidades sugam de nós. E que estão a fazer este movimento, e nós ali no cowork temos, efetivamente, quer estrangeiros, quer portugueses, que estavam a viver em cidades de maior dimensão, sobretudo Lisboa, Porto, e que estão a fazer este movimento para o Concelho de Caminha, Vila Praia de Âncora, ali pronto, para a vila e para aldeias, às vezes em aldeias bastante pequeninas ali da vila. E esta comunidade está realmente a crescer. Pois, nota-se. Estas aldeias que estão, será o nosso caso aqui, não me estou a lembrar de nenhum assim perto, mas há muitas aldeias que estão a ficar completamente despovoadas. Sim. E que não há hipótese de, entre aspas, deitar a mão à situação. Pensa que um sistema deste género, como o que oferece às pessoas, poderia ser uma forma interessante de salvar, entenda-se, determinados locais, com algumas propostas interessantes, claro. Sim. Há aqui um fator que realmente tem muito potencial, que é o trabalho remoto, e que se veio a globalizar e a generalizar mais durante e no pós-pandemia, sendo que, enfim, alguns grandes empregadores e algumas empresas estão agora a voltar a regimes mais flexíveis e híbridos, não é? Que complementam o presencial com o remoto, mas sem dúvida que o trabalho remoto foi aqui o abrir de uma possibilidade e de uma brecha para sermos mais equilibrados na distribuição da população pelos territórios.
porque a questão dos territórios rurais é o facto de oferecerem poucas oportunidades de trabalho, não é? E de subsistência para as gerações mais jovens. Claro que algumas dinâmicas a nível do turismo, o facto de também estar a haver novas linhas, não é? Turistas, quem viaja, não é? E que procura, por exemplo, projetos de menor dimensão, com preocupações com a sustentabilidade, o turismo rural, o turismo da experiência, o turismo industrial, de perceber que está a surgir agora e que surge também em locais, não é, de menor dimensão. Portanto, há toda uma série de linhas e de oportunidades que estão a surgir. Contudo, é um investimento, eu diria, para os decisores, há investimentos que têm um impacto mais imediato, e mais, não é, mais, enfim, que permite expandir mais a sua mensagem, não é? Também a nível político. E, portanto, isto são investimentos que são a médio e longo prazo e que não trazem logo um impacto significativo. Isto tem que ser uma visão, não é? De plantar... São projetos que se fazem com paciência. Sim, não é? E é plantar para que outras gerações, daqui a 2, 3 gerações, colham os frutos e os louros. Não é? E isto às vezes, o nosso ego e a necessidade de recolher os louros no imediato não permite às vezes esta concertação e estas estratégias pensadas para o território mais a longo prazo. Exato. Sei que tem uma mão cheia de pessoas que colaboram com a Quinta da Quinhas, com algumas atividades ao longo do ano, mais no verão. Sim, mas nós tentamos também, como tentamos combater um bocadinho, quer a centralização, quer a sazonalidade, não é? Pois. Tentamos e vamos criando, agora em janeiro, fevereiro, março, ou seja, estes primeiros meses, não é, que por norma são assim um bocadinho mais calmos, temos uma série de coisas a acontecer e é também um dos nossos objetivos, é tentar criar dinâmicas e oportunidades fora, porque depois, não é, chega o verão e temos todos a dificuldade em organizar as agendas, não é? Com tanta coisa a acontecer. E é ótimo que haja esses momentos de maior folia, não é? E de muita participação, mas depois temos este desequilíbrio, não é? Que também tem impacto a nível do nosso bem-estar, não é? Claro, porque depois às vezes no inverno ficamos todos muito recolhidos, não é? Mais isolados, com menos estímulos, com pouco que fazer. Não é? E então, quer ao nível, pensando, enfim, também na questão da sustentabilidade financeira, dos pequenos projetos e dos pequenos empreendedores que lá estão, e quer ao nível, lá está, daquilo que também impactamos no território, tentamos descentralizar das cidades e dos timings habituais. E, portanto, temos coisas a acontecer. Mas é realmente um espaço muito múltiplo, porque acolhemos diferentes tipos de profissionais que estão lá a desenvolver e temos depois também nós próprios estes projetos de apoio, de incremento, de incubação e de suporte para o crescimento de pequenos, para os empreendedores, de pequenos projetos, o microempreendedorismo, não é? Que está assim um bocadinho negligenciado e que tem acesso... E que merece atenção. E que merece muita atenção, mas há uma série de medidas, às vezes achamos que muita coisa está a ser feita e há sempre muitos apoios públicos para o empreendedorismo, contudo, são muitas vezes dirigidos a pequenas e médias empresas, portanto estamos a falar sempre de empresas, não é? Pelo menos com 10 trabalhadores, e o microempreendedorismo é uma dimensão muito diferente, não é? De alguém que está às vezes só a criar o seu posto de trabalho, mas com todo o mérito que isso tem, não é? Porque aporta valor não só para a sustentabilidade financeira também do país, e para a diversidade, não é? Porque a dado momento se trabalhamos só todos em grandes projetos, quer dizer que há grandes áreas... E se fazemos todos o mesmo, e se fazemos também todos não tem grande não interesse, é? não é? E, portanto, o microempreendedorismo é muito, muito relevante, sobretudo nestes territórios, e nós estamos a tentar, dentro dos nossos recursos e das nossas possibilidades, também ajudar microempreendedores a alicerçarem. E, portanto, acaba por ser muito múltiplo, porque acolhemos não é, estas pessoas no cowork e, portanto, depois cada uma vai desenvolvendo as suas atividades. Conforme a sua tendência, não Sim. é? Esta possibilidade de ter um aconselhamento, chamamos-lhe assim, não é? Que também acontece.
deve ter dado já para se criarem coisas que nem lhes passava pela cabeça, por exemplo. Sim, uma coisa muito interessante e que gostamos muito de ver acontecer é o trabalho em parceria. Sem dúvida que, e sobretudo lá está, para um empreendedor que muitas vezes está num percurso um bocadinho solitário, não é? Com todas as suas dúvidas, com todas as necessidades de se sentir múltiplo e capaz em tantas áreas diferentes, não é? A parte financeira, a parte da comunicação, do marketing, da organização, ou seja, são muito um pequeno negócio, tem numa dimensão micro, mas tem as mesmas dimensões e as mesmas necessidades que uma empresa de maior dimensão. E, portanto, quando falamos dos pequenos empreendedores, é realmente muito desafiante. E quando conseguem aceder, seja na Quinta da Quinhas, noutros coworks, em projetos das incubadoras, mas que estejam realmente a funcionar bem e com esse suporte, quando conseguem aceder a comunidades que os vão alicerçar e que vão também criar as oportunidades de networking, de criação de parcerias. E acontece muito de um empreendedor de uma área X que vem, conhece, conversa com outro empreendedor da área Y e a dado momento nasce qualquer coisa que não existia, não é? É mesmo a pura criação, que não é como se dizer, o mais um nem sempre é só dois, não é? Sim, muitas vezes o mais um é uma série de coisas e que não aconteceriam de outra forma. Nenhuma dessas pessoas individualmente conseguiria criar esse projeto. E nós vemos isso quase todos os dias a acontecer, porque num espaço de cowork, e isso é que é o benefício, porque enfim, é um projeto físico, é certo, mas o mais importante dos espaços de coworking é a dimensão da dinâmica humana e, portanto, desta interação e desta co-criação de coisas novas. E, portanto, nós vemos isto diariamente a acontecer, não é? Que entre uma conversa, uma partilha daquilo que cada um faz, começarem a perceber, não é? Que há alguma simbiose ou não, ou às vezes coisas que até parecem, enfim, umas óbvias e sim, outras muito pouco óbvias, e isso é muito potenciador. E pronto, e notamos que as pessoas realmente, quando começam a integrar-se na comunidade, que vão tendo este impacto no seu percurso. Pois, é curioso que estávamos a falar há pouco da desertificação dos lugares. E por outro lado vemos as pessoas quererem associar-se. Há aqui, às vezes, algumas situações que nos fazem pensar, não é? Por um lado, as pessoas afastam-se do seu sítio. Claro que é à procura de outras condições de vida, logicamente, e de outras oportunidades. Mas, logo a seguir, procuram juntar-se a um grupo, porque realmente nós sozinhos, cada vez mais, não é? Não conseguimos chegar onde queremos muitas das vezes, não é? E a necessidade de pertença, não é? Que está na hierarquia base, não é? Das necessidades humanas. E que nós temos ainda e estes processos, não é, de tomada de decisão, de deixarmos às vezes o local de origem ou locais, empresas, projetos, às vezes também pessoas, relações, toda uma estrutura que nós construímos durante muitos anos, e tomar a decisão de abandonar isso às vezes, não é, com todos os riscos associados, é muito preciso ter a complexo. Certeza que vai ser. A questão é que muitas vezes certezas êxito, não há. Não é? Pois, certezas à partida não há nenhumas. Às vezes não é? ainda se avança, não é? Com um bom nível de incerteza. Mas depois de essa mudança estar feita, muito rapidamente as pessoas voltam a sentir necessidade de criar outra vez esta pertença. Até mesmo, levando isto um bocadinho ao extremo, às pessoas que são os nómadas, não é? As pessoas que vivem só durante alguns meses em cada sítio, não é uma pertença ao sítio, apesar de gostarem de se, enfim, de incluir para usufruir daquilo que é cultura, para aprender, para absorver ao máximo a experiência local, mas querem pertencer a aquilo que chama um bocadinho a tribo, não é? Então,
estão espalhados pelo mundo, não têm um pouso certo, mas há uma série de, e claro que aqui a componente digital, não é? E estas plataformas e as ferramentas que hoje em dia temos ajudam também nesta conectividade, mas há um sentimento de pertença a uma tribo. Não é uma pertença física a um lugar, mas é uma pertença a um determinado paradigma, forma de viver, com determinados valores, com determinadas opções de vida. Quem chega, não é, ao território e quer realmente estruturar-se ali, vai procurar essas relações. E estes espaços são muitas vezes, e às vezes sentimos um bocadinho isso. Olha, por exemplo, uma coisa que está a acontecer no Cowork, já desde janeiro do ano passado, portanto há cerca de um ano, são as aulas de português para estrangeiros. Temos uma coworker que sendo alemã, e estando a viver ali pertinho de nós, tem certificação, é professora de línguas e formadora certificada também em português, e desafiámo-la porque percebemos que havia a necessidade até para alguns coworkers de otimizarem a língua, e então lançamos ali um primeiro grupo. A verdade é que foi tendo mais e mais procura. Neste momento ela já tem 3 grupos na Quinta da Quinhas, tem também um grupo aqui em Viana no Dinamo 10, que é um cowork também nosso parceiro, e portanto acaba por ser um ponto também de integração, porque alguns estrangeiros que estão a chegar procuram primeiro a língua, e ao virem ali procurar a língua acabam por conhecer uma série de outras pessoas, e claro, depois ela também faz um trabalho que não é só a língua, não é? Também a parte cultural, fazem algumas visitas, ainda aqui há uns tempos fizeram uma visita à Bienal, a Cerveira, com a colaboração de outra coworker, a Leonor, que é da área artística. Estas ligações, não é? Coisas muito, muito diferentes, interessantes que vão surgindo, mas sentimos que acabamos também por ser um bocadinho ali um ninho também de inclusão. E de ideias e de pensar nas possibilidades, não é? E dessa gente toda que vai, ainda não aconteceu de quererem ficar? Duvido. Já aconteceu. O que nós vemos, desde pessoas que passaram, por exemplo, ali na zona a fazer o Caminho de Santiago, e que voltaram depois, algum tempo mais tarde, mas temos assim algumas histórias, não sei se foi contar algumas histórias concretas. Por exemplo, recebemos há pouco tempo a notícia de enfim, ele trabalha neste momento ainda no Dubai, está agora a fazer essa mudança, mas que estava de bicicleta a percorrer aqui o Alto Minho, adorou ali a nossa zona, veio, depois voltou, esteve cá algum tempo e disse-nos: um dia venho viver aqui para a zona. E há pouco tempo recebemos a notícia, comprou uma casa em Vila Nova de Cerveira e que vai em breve começar também a fazer parte ali do cowork. Nós temos alguns coworkers de Vila Nova de Cerveira, estamos pertinho, e portanto foi numa passagem aqui pelo Alto Minho, uma pessoa com raízes no Sul e que já estava há muitos anos a trabalhar fora, em vários países, e que tomou essa decisão. Até pessoas, por exemplo, a fazer o Caminho de Santiago até acabam por optar e ficar mais tempo, que depois acabam o Caminho de Santiago e regressam porque querem ter a oportunidade de desfrutar mais ali da nossa zona, e pessoas, por exemplo, que vieram pontualmente. Temos um hóspede que neste momento passa metade do tempo, aliás, mais tempo cá em Portugal do que na Alemanha, e que também vai colaborando e trabalha também em alguns projetos connosco na Quinta da Quinhas, e foram coisas que surgiram, enfim, de um primeiro dia em que fez um check-in, em que esteve lá os dias, e depois as coisas, e vemos muita gente a vir, às vezes optam primeiro por ficar, querem alugar alguma coisa mais pequenina durante alguns meses. Conhecemos outros grupos de alemães, temos agora 3 casais, são alemães e belgas, que já há alguns anos que têm vindo aqui para a zona e que também agora a partir de março já vêm para ficar e querem comprar casa. Conhecemos muitas pessoas a quem esse apaixonar aqui pela simplicidade do nosso território está a acontecer. A simplicidade chega. Se calhar se tivéssemos tudo muito elaborado, não seria assim tão fácil, não é? As pessoas apaixonam-se pelos lugares simples. É muito bom ouvir isso, e ainda bem que assim é. E por falar em ouvir, vamos ficar agora com a música que escolheu para este pequeno intervalo. Voltamos já a falar. FM.
E cá estamos nós a conversar com a doutora Patrícia Lavandeiro sobre a Quinta da Quinhas e não só, sobre outras coisas muito interessantes. Ainda agora chegou à nossa companhia, não perca daqui para a frente porque tem muito interesse esta conversa. No entanto, eu queria lembrar-lhe que tenho aqui um livro da Maria José Martins, que é a Era do Aquário, Era das Energias Yin e Yang, o Ouro Espiritual, a vida e os seus ciclos. Portanto, se é apreciadora destes temas, ou apreciador, já sabe, pode dirigir-se à Rádio Jace, pedir o livro que o programa Os Ansas deixou para si, e mais um motivo para estar aqui perdido ou perdida nestas palavras, que eu presumo que sejam interessantes. Não é um livro que eu conheça, de qualquer das maneiras, deixo aqui para quem estiver interessado em adquiri-lo. Gratuitamente, claro. E conversando novamente com a doutora Patrícia Lavandeiro, estas ligações à natureza, já agora que estamos a falar, está no tema, isto é propício na Quinta da Quinhas também. Sim, sem dúvida. Estava a ler e já fiquei curiosa em relação ao livro, porque sem dúvida que, enfim, os espaços em que também é permitido e é potenciado esta vivência mais próxima da natureza, acabam por também viver mais os seus ciclos. E nós temos que voltar realmente também quase que a fazer as pazes, não é, com os ciclos da natureza, porque às vezes estamos sempre um bocadinho em resistência, não é? Porque queixamos do frio, porque queixamos do calor, porque tentamos viver, não é, em cubículos e em espaços em que criamos sempre ambientes não naturais, não é? A nosso favor, não é? Sim, e acabamos às vezes por estar um bocadinho desconectados daquilo que são os ciclos, não é? Quer os ciclos de luz, quer os ciclos da própria natureza, da agricultura, não é? Da forma como a natureza se regenera, e portanto a Quinta da Quinhas, ao ter também manter um bocadinho deste legado, porque era uma quinta agrícola que produzia essencialmente vinho. E, portanto, ainda continuamos Faz justiça a nossa zona. A fazê-lo. E, portanto, e temos algumas hortas, temos também alguns projetos que vão um bocadinho mais ao encontro destas questões e também tentarmos promover as práticas sustentáveis a esse nível. E, portanto, estamos ali muito ligados também à terra. Gostamos de convidar, muitas vezes, os nossos hóspedes, aqueles que têm um bocadinho mais tempo e ficam por lá, a plantar árvores, fazemos-lo na zona um bocadinho mais florestal, porque estamos ali, não é, no combate às invasoras e a tentar reflorestar com as autóctones, e portanto são pequenas coisas, ou não é, solicitar e desafiar os hóspedes a participarem na compostagem, ou no cuidado aos animais, ou em irem colher alguma coisa. Agora estamos no tempo das laranjas e dos limões, não é? E muitas vezes os nossos coworkers ou algum hóspede vai até ali às árvores de fruto para poder recolher e comer na hora aquilo que acabou de retirar, e a verdade é que para algumas pessoas, sobretudo que estão em meios mais urbanos e um bocadinho mais distantes destas realidades, são realmente experiências que por si só são um bocadinho tranquilizadoras e quase que terapêuticas. Pois, estamos numa era em que tudo isso faz sentido, porque as pessoas, precisamente por viverem aceleradamente, fora de contextos naturais, procuram estes espaços e acabam por se apaixonar. Para algumas pessoas demasiado, eu não diria isso, mas apaixonam-se mais por estas temáticas até e por praticar determinadas atividades na natureza, precisamente pela saturação dos sítios onde têm vivido. E parece que fazem descobertas ao fim de 30 anos. Não é assim um bocadinho? Sim, de coisas tão simples. Nós notamos ali na Quinta que há muito um regressar, que grande parte das pessoas, e sobretudo os portugueses, não é? Porque temos ainda grande parte das atuais gerações, tiveram ainda alguma ligação a territórios rurais. É raro haver pessoas que nunca tiveram, não é? Um familiar, ou que estivessem um passado, no meio, ou que estivessem
estivessem inseridos no meio com uma realidade rural. E o que notamos ali na Quinta, quer também pelas questões estruturais da própria casa, porque mantivemos muitas coisas do passado, não é? E notamos que as pessoas, ao visitarem o albergue, quando olham para aquele chão e dizem, este é o chão da casa da minha avó, não é? Ou veem a leiteira e dizem, lembro-me dos meus avós no seu trabalho agrícola, não é? E outros artefactos, coisas ligadas também à vinha, ou esta simplicidade de já não me lembro de ir a uma horta, colher uma couve e dá-la de comer ao burro ou às galinhas, não é? Desde a infância. Então, nós notamos que para algumas pessoas não é propriamente uma descoberta, mas é um regressar às origens. E isto tem, e notamos às vezes até uma emoção associada, e coisas que, lá está, enfim, como não é, nós nos mantivemos sempre, e esta é a nossa realidade cotidiana, acabamos por valorizando, mas diminui um bocadinho o impacto emocional, não é? E quando percebemos que as pessoas com coisas tão simples, não é, até ficam felizes, porque depois vão buscar, não é? Depois são gatilhos, não é? Uma emoção daquele momento vai buscar memórias afetivas relevantes, é os cheiros, o facto de, por exemplo, no espaço de cowork, o aquecimento ser, sobretudo, através de uma salamandra, não é? Onde colocamos lenha, e às vezes aquele ligeiro cheiro, não é? Cheiro à aldeia, não aldeia, é? Exatamente, e basta um cheiro, a terra molhada, não é? Quando começa a chover, o facto de termos muitas janelas, as pessoas poderem observar, não é? O que é que está a acontecer com a chuva, estes pequenos momentos também de contemplação, percebemos que realmente têm ali um impacto e estão muito associados a memórias afetivas. Está convencida, não, acha que com o tempo nós vamos voltar a dar valor a coisas que à partida estariam esquecidas? Estas coisas pequenas, vamos dar muito mais valor às coisas pequenas, à vida simples, porque nós chegamos a uma altura que isto foi quase do 8 ao 80, não é? Muito rápido. Quer a nível digital, quer a nível pessoal, familiar então nem se fala. Nós hoje dificilmente temos um avô que conta histórias ao neto, não é? Por variadas razões. Os horários, a carga, enfim. Portanto, é natural, a vida mudou, mas dá a sensação que há uma procura pela alteração destas situações, por uma melhoria na ligação entre as pessoas, ou não? Sim, olha, começam-se a ver, lá está, movimentos e comunidades em que o principal objetivo é esse. Agora, por exemplo, encontros, e isto são encontros internacionais que reúnem milhares de pessoas, de, por exemplo, estarem off, não é? Desligados das redes, não é? Ter momentos offline. Essa é a condição, não é? Que é, vimos para um determinado encontro, seja na natureza, seja num café, e estamos todos offline durante algumas horas. E isto que era a nossa vida antigamente, agora é motivo para um evento especial. As pessoas preparam-se, não é? É impressionante, não é? Vestem, saem de casa para ir a um sítio onde vão estar simplesmente offline. Com pessoas. Onde vamos estar com pessoas. Não deixa de ter, não é? Isto visto assim um bocadinho, não é? Olhando para a floresta não deixa de ter a sua graça. A sua graça, é não verdade. É? Imagino eu, a minha avó, por exemplo, de São Lourenço da Montaria, já falecida, mas imaginá-la, não é? Olhar para isto como um acontecimento, quando, não é? Nunca viveu mais nada, não é? Do que estar offline ali com a sua lá e a fazer as suas meias de lá, ou à volta de um tacho na fogueira, não é? Naquelas noites com uma velinha e com a conversa. E com muito frio, com muito vento, com muita chuva, que até isso nos faz confusão, não é? E pronto, tem o seu, e acho que também devemos ter sempre uma visão com algum humor e esta capacidade, não é? Também de nos rirmos de nós próprios, quer no imediato, quer enquanto humanidade, não é? Pensarmos como é que isto agora, não é? É o motivo de um evento e de um acontecimento especial. Mas a verdade é que está a haver esse movimento, não é? E isto é indicador de alguma coisa. E é indicador de que há
há uma série de rotinas, há uma série de coisas que ficaram instituídas e que nos parecem essenciais, mas que a dado momento começam a ter um prejuízo no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. Isso já está mais do que, enfim, documentado e analisado. Mas não quero mais falar nisso. E que está a ter este impacto e, portanto, está a haver um movimento enfim, e pessoas que estão cada vez mais, e projetos que estão também com este objetivo de trazer este alerta da necessidade de estarmos outra vez mais conectados. E muitas vezes, lá está, não é nada de novo, é só voltarmos um bocadinho à essência, ao passado, não é? É verdade. Às vezes aquilo que parece inovador, e nós vemos muito isto, mesmo as práticas a nível da agricultura, sim. Aquilo que é às vezes apresentado como uma coisa, uau, não é? Inovadora, e no fundo é só mesmo voltar um bocadinho atrás. É verdade. O que é curioso. É, sim. Agora, vou falar para a psicóloga. Voltar atrás é a busca pela felicidade? É sempre. É sempre, não é? Sempre. Às vezes podemos estar um bocadinho equivocados no caminho, mas também faz parte, não é? Porque todos os desvios trazem aprendizagem, e às vezes é verdade que precisamos de nos desviar para perceber determinadas coisas, não é? Assim sobre é que nós, se aprende, não é? sobre nós, e que de outra forma não aprenderíamos, mas é sempre a busca pelo bem-estar. A questão é que às vezes o bem-estar ou o prazer imediato não é totalmente compatível, ou não está na mesma dimensão do propósito. Com certeza. E quando, não é, a alegria ou o prazer do momento e o propósito não estão alinhados, ou há uma vida que está demasiado desequilibrada, porque se pensarmos só em propósito podemos também ficar, enfim, numa vida um bocadinho rígida, focado no objetivo, e esquecermos que a cada dia, a cada momento, a cada passo, a vida acontece. A vida acontece, não é? E portanto temos que estar a viver e a usufruir e a desfrutar e a fruir desse caminho. Por outro lado, também se estivermos apenas focados no prazer imediato, e quão imediato agora o prazer é incrivelmente, não é? Sim. Os ritmos da satisfação, é verdade, não é? Alteraram-se completamente, e portanto, se estivermos também só focados nesse prazer imediato, a dado momento poderá acontecer um vazio, não é? De que é que eu estou a construir, não é? E o que é que eu estou a ser como ser humano, ou quase que validade é que eu tenho como ser humano, e isto é muito doloroso, não é? Estes vazios de significado. Claro. E sem dúvida que estamos... Enfim, não sei se é só agora, porque o que é certo é que se olharmos para trás, enfim, a vida já foi muito difícil noutras eras, não é? Claro. Da humanidade. Às vezes temos esta noção que as coisas estão cada vez piores. Mas não estamos neste patamar, não é? Às vezes, eu diria, as dores ou os problemas vão se transformando, mas estiveram cá sempre. E já houve eras em que era muito mais difícil. Com certeza. Para a maior parte de nós, hoje em dia, e como digo, nós não podemos generalizar, que infelizmente em muitos pontos do planeta ainda é essa a realidade, mas para a maior parte de nós, a vida há 100, 200, 300, há 1000 anos atrás, era realmente muito focada só na sobrevivência. Era mesmo. A sobrevivência era, hoje em dia, apesar de ainda termos, não é, um sistema neurológico que nos coloca também muito neste funcionamento de sobrevivência, que é a nossa base, o nosso hardware, e que às vezes até nos prejudica, não é, na forma como lidamos com outros desafios que não são assim tão significativos, mas a verdade é que já não estamos a lutar pela sobrevivência, e portanto podemos nos focar também noutros tipos de problemas. Temos problemas um bocadinho mais elegantes. Pois, ou seja, depreendo também que, se calhar mal, mas corrigir-me-á de certeza, a facilidade nem sempre é o melhor caminho para se atingir a situação máxima das coisas, ou o objetivo único. Alguma dificuldade dá-nos um certo prazer ao fim de realizarmos uma tentativa de, não é? Sim. Portanto, se for tudo facilitado, parece que
está feito. E como professora, imagino que isto, não é? Eu acho que é uma preocupação de todos os educadores, claro, todos claro os pais, não é? É uma questão educativa também para as gerações, porque a verdade é que atualmente há muita coisa que é mais imediatamente satisfeita, facilmente. Mas pode ajudar. E sim, em alguma medida sim, mas aquilo que estava a dizer, o que é que pode isto ajudar leva? para se ver, eu não me expliquei, desculpem interromper, mas essa facilidade pode ajudar para se chegar à conclusão de que essa facilidade pode não ser boa. Também tem o seu... A questão está aí. O seu prejuízo, porque e pensando, um bocadinho em termos educativos, se as crianças não têm a oportunidade também de sentir a frustração, de resolverem os seus próprios desafios, de perceberem o que é o silêncio, o que é o vazio, o que é o tédio, não é? De que forma é que nós podemos... Não é? Exatamente, procurar as soluções, se não desenvolvem estes mecanismos de não terem as suas necessidades, as suas agendas demasiado cheias, os seus pratos demasiado cheios, com coisas que também dão uma satisfação, não é? Imediatas, é um cheio de tudo, é um cheio de agenda, é um cheio de prato, é um cheio de estímulos e é um cheio de benefícios, e tudo tão cheio vai acabar por entupir, entupir o organismo e a existência quase, não é? E, portanto, é preciso esvaziar um bocadinho algumas coisas para que possamos desenvolver processos psicológicos, emocionais, absolutamente humanos, sim, não é? Humanos, e para lidar com a vida, até porque depois, pronto, vê-se, não é? Que depois a dificuldade em lidar com algumas frustrações, com algumas dificuldades que quase que obrigatoriamente e naturalmente a vida nos vai apresentar, mais cedo ou mais tarde, não é? E vamos ter de resolver, não é? De enfrentar. Sim. Sem dúvida. Agora, com essa dor demasiado cheios, lembrei-me de uma situação real que eu conheci, de uma senhora, por acaso minha colega também, que habituou o filho a ver a vida de uma certa maneira. E então o miúdo foi crescendo num ambiente em que tudo era uma maravilha, tinha de ser bem comportado, as pessoas eram ótimas, não havia dificuldades, até porque eram pessoas muito bem na vida, como se costuma dizer, não havia dificuldades. Isto há uns anos atrás. A verdade é que a criança cresceu e foi para a tropa. E quando chegou à tropa, logo na primeira semana, veio extremamente frustrado para casa, porque afinal o que a mãe lhe tinha dito do mundo não era nada daquilo. Lidou com pessoas que lhe pegavam nas coisas, que lhe tiravam dinheiro, que o atraiçoavam pelas costas, etc. E foi muito mal, ao ponto da pessoa não se integrar de maneira nenhuma em lado nenhum. Isto para comprovar o que está a dizer, que o facilitismo, o esconder, o proporcionar melhores caminhos, claro que sim, mas tirando tudo que é nefasto para não incomodar ninguém, não pode ser, não é? Nós temos de viver com as decepções, com as incompatibilidades, com a mentira até, sim. E criarmos realmente a nossa personalidade por nós próprios, porque isso não está ao alcance de ninguém, senão ao nosso, não é? Sem dúvida. Se isso não é uma oportunidade, não é? Ao longo da vida e ao longo do crescimento, enfim, depois aquilo não é o choque de realidade, não é? E em que um adulto que se sente desprovido dos recursos para lidar com a sua vida, isto em termos de autoestima, pode ser muito desestruturante, claro, não é? Pensar, eu não sou capaz, não é? A competência também se desenvolve muito, este nosso sentido de algum orgulho e de capacidade pessoal, nós aprofundámo-la nos momentos em que também somos desafiados. Claro que ninguém procura problemas ou coisas difíceis, ninguém procura não é? Ninguém está um conflito, ninguém está interessado nisso, mas às vezes eles apresentam-se. A questão é se nós tivermos pessoas à nossa volta que, não é, camuflam, que não deixam essa experiência, isso vai mais cedo ou mais tarde, não é, ter um impacto nefasto, ou pode ter, não é, um impacto nefasto também na nossa autoimagem e nesta noção de recursos para lidar com a vida que nós temos de nós próprios. Se nos sentimos sem recursos, estamos mal. A esperança vai diminuindo. Se não, só para terminar, nós também estamos quase no fim do nosso tempo, isto passa depressa, tínhamos tanto para falar ainda, mas recordo-me também
da minha infância neste momento. E penso que a minha mãe algumas vezes me foi buscar à escola, assim, nos dias de inverno em que escurecia, e já ainda até quando eu andava no liceu, que era muito novita na altura, mas comparativamente não havia ninguém à espera na porta da escola, as crianças iam em grupo sozinhas para casa. Não estou a dizer que era melhor, atenção. De qualquer das formas, hoje não se pede a uma criança que vá comprar 2 pães à esquina à padaria. Perdeu-se muito isso. E também se perdeu, e no outro dia, estava, enfim, com algumas pessoas que também estão ligadas um bocadinho mais enfim, à promoção da tradição e do mundo rural, e que faziam esta observação, que notam agora muito mais desenvoltura e capacidade de desenrasque nas crianças que crescem em ambientes rurais do que aquelas que estão a crescer nos ambientes urbanos. Sem dúvida. E está um bocadinho relacionado com isso. Ainda há pequenos espaços e pequenos locais onde, por haver um maior sentido de segurança, de comunidade, as crianças ainda são expostas ou ainda têm a liberdade de viver determinadas experiências que nos contextos mais macro, não é? E, enfim, nada contra as cidades, mas exato, a verdade é que sobretudo, que é mais difícil, as grandes cidades trazem uma série de e mesmo assim problemáticas. A gente vê que muitas vezes as coisas acontecem, não é? Sim, com todos esses cuidados e essas cautelas, não é? Mais os caldos de galinha, as coisas acontecem. Portanto, saber onde está o equilíbrio é fundamental. E a gente às vezes não consegue, não é? Vai tentando. A vida é uma tentativa. E a questão desta capacidade também de desenrasque, não é? Que é uma coisa... Que nós somos peritos as gerações estamos também a valorizar muito a parte intelectual não é? Enfim, da existência e da educação, e a esquecer a desenvoltura para as coisas práticas, para aquilo que o corpo que a escola consegue fazer, a emoção. De dar a resposta. Sim. Urgentemente, cada vez mais, para além do currículo, não é? Que é necessário, é forçoso haver outras particularidades muito importantes na vida das pessoas em crescimento. Sim. Porque estão sujeitas a coisas que nós não passamos por elas. De qualquer das formas, já vivemos e já soubemos e já conhecemos determinadas situações que é urgente alertarmos para que se defendam. É essa a intenção, não é? Que defendidos estão. A família está ali em peso, mas pronto, há alturas em que as coisas não são tão fáceis. Doutora Patrícia, gostei muito deste bocadinho, que foi só um bocadinho, mas foi delicioso. Gosto sempre muito de estabelecer uma conversa consigo. Tenho pena de não ter mais tempo, mas uma promessa eu vou fazer. Vou fazer uma visita à Quinta da Quinhas. Está prometida há tanto tempo. E dá para equilibrar um bocadinho de tudo. Trabalhar, estar um bocadinho na natureza, estar também a conhecer estas pessoas de vários cantos do mundo, e com projetos e áreas e experiências tão ricas e que se encontram sempre ali no momento para um cafezinho, e que nos valorizam sempre, não é? Sim, a gente sai de lá, sai desses ambientes sempre com mais qualquer coisa na algibeira. E convidada, que não é palpável, sem dúvida, que é o mais importante. Esta riqueza da partilha, e todas as pessoas podem, no cowork nós oferecemos sempre um dia da experiência gratuita, ou seja, as pessoas podem vir, podem passar um dia, perceber o que é a dinâmica, o funcionamento, e depois analisar, mediante também as características, não é, do trabalho de cada um e, enfim, também as motivações pessoais, se pode fazer sentido integrar um espaço e uma comunidade como estas ou não. Muito mas temos sempre essa abertura, nem que seja para um dia de experiência, toda a gente é bem-vinda. Ótimo, fica aqui o recado, não vale a pena dizer mais nada, a não ser que estou muito grata pela sua presença. Obrigada, espero que a Quinta da Quinhas continue a dar-nos estas novidades sempre que é possível e que vá crescendo, claro, que também não, o interesse é esse, é que cresça sempre em todos os sentidos. Quanto a nós, já sabe, para a semana temos encontro marcado à mesma hora, no mesmo sítio, e espero por si. FM